E dando continuidade à bênção abraâmica, nós já entendemos um pouquinho do chamado da bênção em Gênesis 12, entendemos sobre a aliança do capítulo 15, e nós vimos como Deus mudou o nome de Abrão, depois para Abraão, já no capítulo 17, e essa mudança de nome que Deus fez foi para confirmar a aliança que ele fez a Abrão. Então, Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Ur dos Caldeus para ir para a Terra Prometida. A aliança com Yahvé, depois, ela foi renovada com ele aos 80, aos 85 novamente, e depois Deus volta a falar com ele aos 100 anos de idade. Lá em Gênesis 17, fala que Abrão tinha, então, 99 anos de idade quando Sarai engravidou. Deus mudou o nome dele e um ano depois Sarai, então, teve Isaque. Preste atenção nisso no sobrenatural. Um homem de 100 anos, um homem com 100 anos de idade, ter condições físicas, orgânicas e até eréteis para ter sexo com uma mulher. Qual a idade de Sarai na época? 90 anos. 90 anos. Isso é muito, muito sério. E o mais sério ainda é que a gente vê que a bênção de Deus, ela vem, ela renova a vida da pessoa e renova tudo. Porque depois que Deus cumpriu a promessa de Abrão e Sarai morreu logo depois, a Bíblia diz que Abrão casou de novo. Uau! Uhul! O velhinho Abrão gostava do parangoléu. E a Bíblia diz que ele teve outras filhas, outros filhos, depois de 100 anos de idade. Não é maravilhoso como você ter uma bênção de Deus sobre a sua vida? Não é maravilhoso você saber que você pode envelhecer saudável, envelhecer bem? E a gente estava comentando isso agora há pouco, antes de começar essa aula, eu e a Raquel, como envelhecer com saúde, como chegar numa idade avançada. Isso é maravilhoso, saber que Deus tem esse projeto para nós. Então, nós aprendemos na semana passada um pouquinho sobre a aliança Hesed de Deus com o seu povo. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo sobrenatural sobre essa aliança Hesed. Anota aí, por favor. Nós já falamos semana passada que a aliança Hesed, ela significa quando Deus é obrigado a agir. Ou seja, Deus prometeu para ele mesmo, no nome dele, de que ele agiria ao nosso favor, ao meu favor e ao seu favor. Essa é uma promessa de Deus para nós, que ele seria obrigado a agir. Então, a palavra Hesed significa amor em ação, significa bondade em ação, significa fidelidade em ação, graça em ação, favor em ação, lealdade em ação, misericórdia em ação. Misericórdia em ação. Ok. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo 136. Salmo 136. Vocês se lembram que Hesed, a primeira palavra traduzida para o nosso vocabulário, Hesed, ela significa mercy, misericórdia. Quem se lembra disso? Eu me lembro, que eu falei para vocês. Hesed, a primeira tradução de Hesed é misericórdia. Depois é amor firme, inabalável. Depois é
lealdade, fidelidade e tal. Ah, ok. Ok? Uhum. Legal. Misericórdia. Quem abriu no Salmo 36, eu quero que cada pessoa leia um pedaço. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Seu amor, né? Olha que legal. É. Raquel, leia aí. Agradeçam ao Deus de todos os deuses. Seu amor jamais acaba. Que ótimo. Sônia. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, nós já vimos amor, benignidade, né? Carol, você está com Bíblia aí? Pode ler, por favor? Abre o microfone. Aquele que só faz grandes maravilhas, pois a sua misericórdia dura para sempre. Peraí. Então, nós já vimos o que aí? Nós já vimos O Mário amor. fazendo barulho aqui, ó. Peraí, não estou ouvindo. Amor, Chega aí, Mário. Então, vamos lá. Nós já vimos amor. Já vimos o que mais? benignidade, Benignidade. E já vimos o que mais? misericórdia. 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 Quem mais aí está com alguma Bíblia que tem uma tradução diferente dessa que a gente já viu até agora? O Vanderlust está dirigindo, acho que não está tendo condições de ler. Quem mais está com alguma Bíblia na mão aí? A Marilene, Sim, a Ana Clara? eu estou dirigindo. Jóia. Alguém tem uma outra tradução diferente? Ok. Então, deixa eu te falar uma coisa. A palavra no original aí, do Salmo 136 inteiro, a palavra que diz aqui, do Salmo 136 inteiro, está escrita assim, ó. Rendei graças a Yahvé, porque Ele é bom. Porque seu recede dura para sempre. Agora é a hora de você falar assim, ó. Oh, Versículo 2. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças a Jeová, porque a sua misericórdia dura para sempre. para sempre. Rendei graças, versículo 3. Rendei graças a Yahvé, Adonai. Adonai, Senhor dos senhores. Porque o seu recede dura para sempre. Todos os versículos terminam com a expressão porque o seu recede dura para sempre. Porque o seu recede dura para sempre. Porque o seu recede dura para sempre. Diga comigo. Porque o seu recede O seu Recebe, dura para dura sempre. para sempre. Deixa eu explicar para vocês como é que isso aqui era adoração ao Senhor dos Senhores. O sacerdote, ele ia na frente e ele gritava: rendei graças ao Senhor, a Yahvé, porque Ele é bom. Aí toda a congregação gritava: porque o seu recede dura para sempre. O sacerdote falava: rendei graças ao único que opera grandes maravilhas. E a congregação dizia o quê? Porque o seu recede. Porque o seu recede dura para sempre. Versículo 5. Aquele que com entendimento fez os céus. E a congregação? Porque o seu recede dura para sempre. Versículo 6.
Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque o seu recede dura para sempre. Sempre. Quem está entendendo, diga eu. 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 O que significa a palavra recede? Eu já expliquei. A palavra recede significa que Deus é obrigado a agir. Repete comigo. Recede Recede significa Significa que Deus é obrigado a agir. Deus é obrigado a agir. Não é por causa do Paulo, não é por causa do Anderson, não é por causa do Bruno, mas é por causa de Deus, dele próprio. Toda vez, diga comigo, toda vez toda vez. Toda vez. que eu invocar recede, Eu invocar recebe. Certo? Deus vai agir em meu favor. Deus vai agir em meu favor. Amém. Quem está entendendo isso? Amém. Deixa eu te explicar o poder que é isso. Vocês já aprenderam o começo do Salmo 136, sim ou não? Uhum. Olha o Sim. Salmo 136 inteiro. Inteiro. Vamos lá para o versículo 22. Não, vamos no meio, versículo 12. Com mão poderosa e braço estendido. Por quê? O seu Seu amor recebe é para sempre. Versículo Paz. 13. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Por quê? Porque o seu recede para sempre. Para sempre. Porque ele fez passar a Israel com os pés limpos na água. Por quê? Porque o seu recede para sempre. Mas ele lançou no mar vermelho Faraó e seu exército. Porque o seu recede para sempre. sempre. Aleluia. Deixa eu te explicar. Deixa eu explicar agora. Abre a sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 5. Quem abriu? Josué, capítulo 5. Jóia. Josué, capítulo 5, está falando do povo se preparar para uma batalha. Moisés acabou de cruzar o Mar Vermelho, entrou na Terra Prometida, em Canaã, e o primeiro desafio que Moisés tem é a cidade mais fortificada do mundo. Qual o nome dessa cidade? Já morreu? Jericó. 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 Para você entender como que essa cidade era forte, como que ela era indestrutível, a arqueologia diz que a largura dos muros da cidade de Jericó dava para andar um carro em cima do muro. Um carro, uma biga daquela época, ela era feita do tamanho de 2 bundas de cavalo. Sabe quando um cavalo fica junto puxando um carro atrás? Aquele é o modelo de carro. Por isso que a Europa, quem aqui já esteve na Europa? Itália, França, Alemanha. A Europa, as ruas são pequenininhas. Porque as ruas da Europa foram feitas para biga. O exército romano, o faraó, César, eles andavam de biga. E as ruas tinham que ter a largura de 2 bundas de cavalo só. As ruas não eram ruas largas. As ruas europeias, principalmente as italianas, são ruas para andar 2 bundas de cavalo. Uma biga. Por isso que a Itália, a Europa, as ruas são pequenininhas. França é pequenininho, tudo é pequenininho na Europa. Porque foi feito pela medida daquela época. Agora, olha que coisa interessante.
O muro da cidade de Jericó era largo, que dava para andar uma carroça em cima do muro, todinha a extensão do muro. Você vê como que a cidade, humanamente falando, era intransponível. A altura dos muros era algo que não dava para subir. Então, ou seja, era impossível, diga comigo, impossível Impossível conquistar Jericó. conquistar. Quem já leu na Bíblia como é que foi a história de Jericó? Só para eu saber. Quem já leu? Levanta a mão. Ok, Raquel cresceu na escola bíblica dominical. O Anderson. Ok, vamos lá. A escola bíblica, ela é fantástica para nos ensinar as histórias antigas, né? As histórias da Bíblia. Então, olha só que coisa interessante. No capítulo 6, Deus, o Deus da aliança de Abraão, o Deus que ele se vê obrigado a abençoar os seus filhos, ele montou uma estratégia. Diga comigo, estratégia. Estratégia. Eu quero ler a partir do versículo 1. Vocês podem ler? Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém poderia sair nem entrar. Pronto. Imagina uma cidade lacrada. Jericó tinha reserva de água, tinha reserva de comida e podia ficar esperando o inimigo ir embora. Ninguém entrava, ninguém saía. Nós estamos aqui confortáveis. É aquela história. Quem está lá fora não entra, quem está aqui dentro não sai. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os fortes guerreiros. Quem entregou? Deus entregou para Josué. Josué teria condições de transpor os muros de Jericó? Não. Nananina, não. Não tinha bazuca, não tinha canhão, não tinha arma, não tinha coisa poderosa para destruir Jericó. Agora tinha que haver Deus no processo. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Agora, olha a estratégia de Deus. Hoje, na verdade, essa aula que eu estou dando para vocês não está no caderno. Porque a hora que eu comecei a aula, o Espírito Santo falou comigo, ensina isso. Amém. Olha só. Eu sei que alguém que está assistindo essa aula aqui precisa disso. Porque Deus, quando Deus faz assim, ele muda o roteiro. Então vamos lá. Olha só. Olha a estratégia de Deus. Preste atenção nisso. Versículo 3. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Uhum. A cidade está cercada, a cidade está fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Deus agora cria uma estratégia para Josué. Pega os seus soldados, pega os seus guerreiros valentes e vocês vão marchar ao redor da cidade. Olha para minha mão, gente. Aqui é a cidade e Deus manda Josué e os guerreiros marcharem, andarem, marchando ao redor da cidade. Fala comigo, estratégia de Deus. Estratégia de Deus. Essa Marchar em volta da cidade. é uma estratégia de conquistas. Sim. Olha para mim. Se você tem um business e você quer que o seu business cresça e domine a cidade, você precisa aprender a estratégia de Josué. Quem aqui tem business em 2 ou 3 cidades diferentes? Você precisa aprender a conquistar a autoridade espiritual das cidades. Paulo, o que você está falando? Eu estou ensinando para vocês domínio espiritual
coisas que vocês não vão aprender com coach nenhum. Verdade. O que eu estou ensinando para vocês aqui vai além de business. Todo mundo pensa que business é fazer dinheiro, trocar dinheiro. Não. Eu estou ensinando para vocês conquistar cidades, dominar cidades. E nós estamos criando uma estratégia, eu estou criando uma estratégia para um cliente meu, não posso falar quem é, mas começa com a letra de Marão Brugger, de conquistar cidades, de conquistar territórios, de dominar territórios. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar a cidade que eu quero conquistar. E, em seguida, pegar os meus soldados, Deus mandou Josué pegar os soldados e fazer o quê? Caminhar em volta da Marchar cidade. em volta da cidade. Rodear a cidade. Quem é mineiro sabe disso. Rodeia, meu filho, rodeia. Rodear a cidade. Olha só vale levar os soldados? Não. Leia o versículo 4, por favor, Raquel. Eles tinham que levar os sacerdotes, né? Então, preste atenção, leia o 4. 4. Deixa eu achar o 4 aqui. Agora faça isso. Marche em volta da cidade com todos os soldados. Deem uma volta ao redor dela. Repitam isso 6 dias seguidos. Escolha 7 sacerdotes para carregarem 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas Pronto. com toda a força. Em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As mulheres da cidade, as muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade, todos devem correr para lá. Pronto, pode parar aí. Fala comigo, estratégias. Estratégias. Fala, batalha espiritual. Batalha espiritual. Conquista de cidades. Conquista de cidades. Conquista de territórios. Conquista de territórios. Eu estou em Boston nesses dias, eu vim atender um cliente nosso aqui. E é justamente porque ele está abrindo uma nova loja, uma nova filial numa outra cidade. E existem muitas coisas que no mundo espiritual que nós não sabemos, que nós não conhecemos, mas que nós precisamos aprender, precisamos conhecer para conquistar de fato um território. Quem entende o que eu estou falando? Deus mandou Josué selecionar os melhores guerreiros e Deus falou para ele, agora não basta guerreiro. Diga comigo, não basta guerreiro. Não basta guerreiros. Não basta você ter um coach, não basta você ter um funcionário bom, não basta você ter uma equipe boa. O que Deus falou para Josué? Escolha 7 sacerdotes. Paulo, por que eu tenho que estar conectado ao sacerdote? Sacerdote é alguém que está conectado a Deus, ligado a Deus. São ungidos do Senhor, né? São os ungidos do Senhor e, acima de tudo, são profetas. Profetas são videntes. O profeta vê aquilo que a pessoa comum não vê. Um profeta, ele distingue o mundo espiritual e o mundo natural como se fosse dia e noite. Ele vê as coisas acontecendo dentro da mente dele. Ele é um visionário. Olha que coisa poderosa. Seleciona os 7 melhores visionários que você tem, Josué. E dá para esses visionários trombetas. O que são trombetas? Uma forma de anunciar. Instrumentos de sopro. Instrumento de sopro faz barulho agudo. E Deus selecionou, eu quero trombeta de chifres de carneiro, que é o que fazia as trombetas de Israel. Quem conhece aquelas trombetas que os judeus usam? Era o material que eles usavam naquela época.
aquelas trombetinhas que o chifre carneiro faz assim, ó. O exército, quando vai convocar os seus soldados, toca a trombeta. O som que o mundo espiritual reconhece, o som de guerra. Nós precisamos aprender esses segredos espirituais dentro do nosso business. Nós precisamos aprender esses segredos espirituais para quebrar barreiras, dificuldades que estão prendendo o seu business de crescer. Paulo, meu business estagnou, parei nesse limitar, não estou conseguindo romper. Paulo, o meu lucro era X, agora está Y, diminuiu, tem uma muralha na minha frente, tem um muro que eu não consigo quebrar, Paulo. É verdade. Sozinho você não consegue quebrar. Você precisa tocar trombeta. Você precisa convocar o sacerdote. Você precisa de uma unção espiritual para quebrar esse muro. Quantos de vocês sabiam que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais? Quem sabia? Ok, nós vamos voltar para Josué. Mas antes de voltar para Josué, vá para Romanos comigo. Novo Testamento. Segura lá Josué que nós vamos voltar para lá, tá? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Quando Deus muda o texto da palavra comigo, Deus está me usando com voz profética. Deus está me usando com voz profética. Glória a Deus. Amém. Eu tenho certeza que alguém aqui está precisando disso que eu tô falando hoje. Romanos quanto, pastor? Deixa eu checar aqui agora, porque eu achei que era Romanos 10, e não é. Eu vou usar aqui minha chave bíblica. Desculpa, não é Romanos, não. É 2 Coríntios 10. Por isso que eu fui em Romanos 10 e não achei. 2 Coríntios 10. Eu sabia que era capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O que está escrito aí? Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Alguém tem outra versão diferente da do Anderson? Leia, Sônia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Uau! Porque as armas da nossa guerra não são armas carnais, mas são armas o quê? Espirituais. E poderosas em Deus para Para a quê? destruição das fortalezas. Se tem alguma fortaleza no seu business, se tem alguma fortaleza na sua empresa, se você está enfrentando dificuldade em alguma área no seu business, qualquer que seja, se tem uma fortaleza, essa fortaleza só cai com armas espirituais. Você pode tentar o que você quiser. Eu sou consultor de business de empresa há muitos anos. Conheço todas as armas do Sebrae, do Senac, do Sesc, do SESI, de tudo que você possa imaginar no Brasil. Uma empresa está passando dificuldade no Brasil, eles vão procurar o Sebrae, vão procurar os institutos, eles vêm com planilha, eles vêm com planejamento, eles vêm com isso, vêm com aquilo outro, mas não vêm com as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? As armas para destruir fortalezas são espirituais. Então, tem fortaleza no seu business que precisa ser destruído? É arma espiritual. Você pode ficar tranquilo que eu estou te falando com toda a sinceridade do meu coração. Quando nós agimos no mundo espiritual, eu vou contar uma particularidade aqui. Um dos nossos clientes, quando ele alugou uma das suas empresas, da sua loja, a primeira coisa que a gente fez, quando pegamos a chave do dono da coisa, foi orar dentro do empreendimento, dentro do business, e consagrar aquele business para Deus e expulsar dali todo o espírito de inveja, de mentira, de roubo, de falência, de tristeza, de angústia.
Porque Amém. são nossas armas espirituais. Você pode pintar a parede com a tinta que você quiser, que não vai trazer alegria. A alegria vem porque você declarou uma arma espiritual. Você pode colocar o painel que você quiser, a televisão que você quiser, e desenhar o que você quiser, colocar a música que você quiser. Tudo isso são armas naturais. Mas as espirituais, você tem que desalojar os espíritos. Desalojar Verdade. os demônios. Quem está entendendo o que eu estou falando? Yes. A nossa luta não é carnal, gente. Efésios 6:12 fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra principados, potestades, espíritos dominadores, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Volta comigo para Josué, capítulo 6. Fala comigo, as armas que eu preciso As armas que eu As armas preciso que eu preciso são armas espirituais. são armas armas- espirituais. Armas que eu preciso. Por que que o nosso curso de business ele é diferenciado? Nosso curso de business é diferenciado, nossa mentoria é diferenciada. Por quê? Porque eu entendo que eu posso treinar vocês, eu entendo que eu posso dar conhecimento para vocês, eu entendo que eu posso trazer 10 convidados meus para dar o curso de business que a gente vai ter agora em abril, que tá, graças a Deus, está bombando, vai vir gente da Europa, gente do Brasil, gente de vários lugares, professores, feras, capacitados, que vão ensinar segredos para vocês. Mas que tipo de segredos que eles vão ensinar? Carnais ou espirituais? Carnais. Carnais e espirituais. Os espirituais, eu vou estar como seu líder, como seu mentor, rompendo e quebrando e liberando e profetizando sobre sua vida. Amém. É isso que desprende as pessoas. Portanto, se você quiser convidar seus amigos para o curso de business, fica à vontade. Vamos lá. Josué capítulo 6. Olha só. 7 sacerdotes com 7 trombetas para tocar e o povo para gritar. Versículo 6. Lê para mim, Raquel. Capítulo 6, versinho 6. Josué chamou os sacerdotes e ordenou: tomem a arca da aliança, 7 sacerdotes deverão levar 7 trombetas de chifre de carneiro, e ir à frente, conduzindo a arca do Eterno. Que coisa preciosa. Vocês viram aí que escreveram a Arca do Eterno? Em hebraico deve estar escrito a Arca de Hashem, Axé. que é o nome que é o Eterno. Gostei, Sônia. Foi um tão assim, infantil de criança de 2ª, 3ª série primária que me... faz sentido. Então, olha só que coisa preciosa. Você imagina agora o povo de Jericó, olha para mim. O povo de Jericó fechado na cidade, sabendo que o exército de Israel estava acampado lá fora, esperando o exército para a guerra. Diga comigo, esperando para a guerra. Esperando para a guerra. Como que eu sei que eles estavam esperando para a guerra? Sem muitas delongas, vai comigo para o capítulo 2 de Josué, quando Josué envia 2 espias para ir na cidade e verificar a cidade. Os espias foram durante o dia, entraram na cidade, espiaram a cidade. Capítulo 2, quem abriu, diga eu. Eu. Pode ler então, quem já achou. Versículo 1. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com as seguintes instruções: faça o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Uhum. E o resto da história diz que eles entraram na casa de uma mulher e essa mulher estava possuída de medo. Como que eu sei disso? Versículo 11.
Versículo 10. Não, versículo 9. Os espias. Versículo 8. Vamos começar no 8. Vamos lá, Sônia, começa. Isso, vai lá, pode ir, Anderson. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados. O 10. Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram ao leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. O 11. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Olha para mim Amém. agora. Diga Amém. comigo, batalha espiritual Batalha espiritual se ganha nos céus. se ganha nos Se ganha céus. Aleluia. Sentiu? Amém. A população estava lá dentro, desesperada, com medo, sem coragem, desanimados, sabendo que o Deus de Israel estava ali fora e que ele é o Deus verdadeiro. Agora, Deus pega o exército dele. Olha que coisa louca. E eu vou terminar com isso para a gente poder falar um pouquinho aqui das lives, que a gente começou ontem e tá uma benção. Começou hoje, na verdade. Olha só. Que coisa poderosa. O povo lá dentro da cidade esperando para a guerra. E Deus fala assim, não, vocês não vão guerrear, não. Vocês vão pegar os soldados e nós vamos fazer um desfile de 7 de setembro. Quem se lembra do desfile de 7 de setembro? Que vinha o exército, os cavalos, os tanques, os soldados passeando. Josué pegou os seus soldados, todos preparados para a guerra, uniformizados para a guerra, e desfilou. Só que antes do desfile tinha uma fanfarra. Qual é que era a fanfarra? as trombetas de chifre de carneiro. As trombetas de chifre de carneiro tocando e louvando a Deus, tocando a música de guerra de Deus. Tocando a música de guerra. Eles deram uma volta na cidade inteira, fizeram um desfile de 7 de setembro e voltaram para o acampamento deles. E nada de briga. No segundo dia, eles pegaram e foram e rodearam a cidade inteira e nada de briga. Só com a fanfarra tocando a Arca da Aliança, diga a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E o povo voltou para o acampamento. Imagina o povo dentro da cidade. Espera aí, eles estão aqui para guerrear ou para conversar? O povo morrendo de medo, desesperado, desanimado, sem nenhuma situação, sem nenhuma condição. E durante 6 dias, diga comigo, uma semana. Uma semana. Olha o que Deus está dizendo para você agora. Você precisa de uma semana de consagração com Deus para o seu novo business decolar. Uma semana de louvor a Deus. Uma semana só tocando a trombeta. Pá, pará, 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 pará. Tem gente que não gosta de tocar trombeta. Às vezes, tocar trombeta, tem um período de você trocar trombeta a nível de louvor, e tem o período de você tocar trombeta a nível de mensagem propaganda. A Raabe falou para os espias o quê? Nós estamos com medo de Estava vocês. todo mundo com medo. Por quê? Por causa Porque da eles já tinham propaganda. matado, né? A propaganda do boca a boca chegou até Jericó. Eles já tinham invadido Jericó dentro da mente do pessoal da cidade, os corações, a alma. E aí agora, a coisa poderosa é que eles, durante 6 dias, eles rodearam a cidade, durante 6 dias, eles tocaram a trombeta, e agora no 7º dia, olha o que acontece.
que era para acontecer no 7º dia? Era para o povo gritar. Mas gritar o quê, Paulo? Eu não falei para vocês lerem o Salmo 136? Ó. Então, tá Caiu, certo. caiu a sua ficha? Não. Gritar para Deus agir. Recebe. Recebe. Tá certo. O sacerdote ia na frente e gritava: aquele que é poderoso para vencer essa batalha! E o povo gritava o quê? Porque O seu Porque recebe recebe, dura Dura. para sempre. para sempre! Imagina um exército de soldados com flecha, bazuca, canhão, metralhadora, AR-15, pendurado nas costas, gritando porque o seu recebe dura para sempre. E eles deram agora 7 voltas gritando isso. O povo que estava com medo já não dormiu durante 6 noites. Como é que você dorme com um barulho desse? Como é que você dorme sabendo que o inimigo está na porta? O povo estava angustiado, desesperado. No 7º dia, o exército rodeou 7 vezes, gritando: porque o seu recebe dura para sempre, porque o seu recebe dura para sempre, porque o seu recebe dura para sempre, durante as 7 voltas. E quando o povo acabou as 7 voltas, cima da cabeça caída. leia para mim o versículo 15. 2, versículo 15. Versículo 6, versículo 15, 16, 15 e 16. Mas o Senhor... Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Não, Josué, capítulo 6, versículo 15. É isso. Então vai. Não está parecendo que é isso, não. Você está em Josué, filho? Vamos ver. Quem está em Josué, então, leia para mim, por favor. Josué E 6, sucedeu que no 7º dia eles se levantaram cedo ao raiar do dia e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Versículo Uau. 20 agora. Vai para o 20. Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. Uau. Uau. Diga comigo, o meu business O meu business é uma batalha espiritual. É uma é batalha. uma batalha espiritual. Eu preciso aprender a ganhar nos céus Eu preciso aprender a ganhar nos céus, para destruir as muralhas na terra. para destruir as muralhas na terra. Quem entende isso se torna sábio. Quem entende isso aplica essas leis de Deus aqui dentro dessa qualidade de recede. Recede é convocar a Deus para Deus agir a nosso favor. O povo de Israel convocou a Deus para Deus agir a favor deles aqui. Mudou a história, mudou a configuração. A cidade meltdown, derreteu na frente deles. Eles conquistaram a cidade. Porém, Deus pediu algo para eles. Versículo 19. Quem está valendo? 19? É. Mas toda a prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor.
eles virão para o tesouro do Senhor. Jericó foi a primeira conquista de Israel na Terra Prometida. E Deus reivindicou Jericó como o dízimo, as primícias, a oferta de primícias. Todo o bronze, todo o ouro, todo o ferro que a cidade teria, viria para o tesouro da casa de Deus. O gado, os animais ficariam com o povo, mas as coisas de prata preciosa viriam para o tesouro da casa de Deus, para a edificação e construção do futuro templo que ia ser construído no local. Por que Deus mandou o povo destruir Jericó? Por 2 motivos. Primeiro, porque Jericó era uma das cidades mais ricas daquela região. O ouro, a prata e a riqueza que estava lá dentro era insondável. E segundo, porque Jericó era humanamente impossível conquistar. Ou seja, quem vai conquistar é Deus, e Deus merece toda a nossa oferta, toda a nossa consagração, todo o nosso louvor, tudo aquilo que Deus tem. E dessa maneira, eu te expliquei um pouquinho do recede, de Deus para com o povo. Semana que vem, eu quero te explicar o recede entre 2 pessoas. Como que uma aliança é forte. Eu dei essa aula de recede para Carol e para o Marão, quando eles foram lá para o treinamento comigo em Texas. Eu dei para eles essa aula de o que é aliança, com quem fazer aliança, como fazer aliança, e vocês vão aprender semana que vem a aula da aliança entre pessoas. O que é aliança entre pessoas? Qual a intenção desse propósito? Como que funciona a recede? Isso tudo pode ter o poder de transformar a sua vida, de mudar você, mudar sua história, mudar seu coração, mudar seu business para sempre. Posso orar com você? Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Quero declarar, Deus, a aliança recede do Senhor para conosco. Nós queremos, ó Deus, aprender tudo que o Senhor tem para nos revelar e entender, Deus, essa aliança que o Senhor fez com Abrão e que ela tem o poder, Deus, de mudar a nossa história. Eu me aproprio da aliança recede para quebrar todas as fortalezas que estão sobre a minha vida, sobre meu business, sobre os meus clientes, que o Senhor me dê sabedoria, unção e graça e conhecimento natural, físico e espiritual para quebrarmos essas fortalezas. Eu abençoo cada um deles em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém.